Olá, sejam todos bem-vindos ao canal The Blue World On TV. Eu sou João Luiz da Costa Neto, o repórter cidadão. Eleições 2020. Este ano, nos 5.570 municípios brasileiros, vão eleger 57 mil vereadores. Nosso convidado é o advogado Dr. Geraldo Faria Rodrigues Júnior. O tema: atribuições do Poder Legislativo Municipal. Como vai, doutor? João, prazer estar aqui no The Blue World On TV. É muito prazer conversar sobre um assunto que está na minha família desde sempre, né? Que é política, principalmente a falar sobre as câmaras legislativas e a função principal do vereador ou da vereadora. Seu pai foi três vezes vereador, uma vez vice-prefeito e prefeito da nossa cidade. Isso, meu pai aqui em São Bernardo. Ele iniciou a vida política dele em 1956, foram 3 legislaturas consecutivas. Um adendo, nessa época o vereador não tinha subsídio, era um trabalho, voluntário. Foi vice-prefeito do saudoso Aldino Pinotti e sucedeu o Aldino Pinotti na prefeitura, no executivo. O Geraldo Faria Rodrigues Júnior, né? Tem o DNA do ex-prefeito, que foi gestor da nossa cidade de fevereiro de 1973 até janeiro de 1977. Correto. Geraldo Faria Rodrigues modernizou o sistema administrativo da nossa cidade, criando as chamadas PROs, que eram empresas de capital misto, na realidade a terceirização ou até quarteirização, que hoje ainda é tido como gestões modernas. Isso mesmo. Geraldo Faria Rodrigues Júnior também foi secretário-geral da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo na 16ª legislatura, que correspondeu de 2013 a 2017. 16. Doutor Geraldo, vamos falar sobre vereadores. Esse ano, nos 5.570 municípios, 57 mil vereadores serão eleitos ou reeleitos, né? As atribuições, né? O vereador, além de fiscalizar as ações do executivo, além de participar de atividades sociais, né? Essas atividades que homenageiam cidadãos, essas atividades que dão títulos a cidadãos, também, isso eu acho que é purpurina, também tem uma função muito importante. Eu queria que o senhor relatasse aqui com relação à lei orgânica do município e algo que, desde que eu me entendo por gente, desde a década de 70, frequentando a Câmara Municipal, se falava daquilo que você precisa entender dentro do Legislativo para poder fazer a sessão andar, para travar a sessão, que é exatamente o regimento interno. Bom, João, a função principal da vereança, no geral, são basicamente 2 principais, que têm que ser observadas. Votar as leis municipais, todas as leis municipais referentes ao município, dentro falando o juridiquês, dentro da comarca. A atribuição do vereador é votar as leis, sim ou não, para uma lei que foi apresentada pelo Executivo, ou se porventura ele apresentar uma lei, ela poderá ser votada no corpo de vereadores.
na Câmara Municipal. E a fiscalização do Executivo, a fiscalização da gestão administrativa do Executivo de plantão e aplicação do dinheiro público. Basicamente é isso, tem que fazer isso, fiscalizar e votar as leis municipais. Isso bem a grosso modo. No Brasil, o menor município pode eleger 9 vereadores. Isso é constitucional. Constitucional, está lá na Carta Magna. Está nesse documento aqui, nesse livrinho. O mínimo de 9 vereadores. E o máximo? São 55 vereadores. Isso o legislador constituinte, e na realidade isso já é uma emenda à Constituição, ele atribuiu mínimo de 9, independente do número de habitantes da cidade, até 55 cadeiras, né? 9 cadeiras, 55 cadeiras, 9 vereadores, 55 vereadores. Bom, acho que no Brasil hoje, 55 cadeiras, acho que deve ser só a capital paulista, né? No Rio de Janeiro, acho que não tem, a capital ainda não chega a atingir. Eu acredito que não, porque limita-se pelo número de habitantes. A partir de 6 milhões, vamos dizer, 6 milhões e 500 mil habitantes, 55 vereadores, que é o máximo. E o mínimo são 9 vereadores, independente se tem 1.000, 2.000 munícipes residindo no município. Então eles delimitaram o número de habitantes por município para... O número de vereadores de São Bernardo? 28 vereadores. 28 vereadores. Hoje São Bernardo tem 840 mil habitantes, segundo o censo de 10 anos atrás. Isso. Porque esse ano, em função da pandemia, não se pôde fazer o censo. Mas não deve estar muito mais longe que isso, não. Não chega, acho que 900 mil. Eu acredito que São Bernardo passe de 1 milhão. Bom, aí teria que fazer o censo. Vamos agora para um intervalo e no próximo bloco vamos dar continuidade com o advogado Dr. Geraldo Faria Rodrigues Júnior. Eleições 2020, canal The Blue World On TV. Hoje estamos recebendo o Dr. Geraldo Faria Rodrigues Júnior, que foi secretário-geral da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de São Bernardo. O tema é as atribuições do Poder Legislativo Municipal. Ô Geraldo, Dr. Geraldo, aqui em São Bernardo, se somar aí o número de candidatos por partido, vamos passar de 800 candidatos a vereador aqui na cidade de São Bernardo. E alguns candidatos não conhecem... Acho que até mais de 800, hein? Se forem os 32 hoje partidos inscritos regularizados, você multiplica por 42, dá 1.200 e cacetado. Mas nem todos os partidos às vezes estão ainda organizados na cidade. Deverá ficar em torno de 700, 800 candidaturas. E os candidatos a vereadores na cidade, exceto aqueles que já foram vereadores ou que estão vereadores, eles não conhecem essas questões relacionadas à lei orgânica do município, ao regimento interno e à atribuição do vereador dentro do sistema legislativo municipal. Eu queria que o senhor fizesse uma explanação sobre essa questão, o que é que o vereador pode fazer no exercício do seu mandato. Ok. Ele vai, basicamente, votar as leis municipais, seja quais forem elas. Lei da educação, lei do transporte público, lei do zoneamento, plano diretor, LOA, os orçamentos, LDO, os orçamentos financeiros que saem exclusivamente do Poder Executivo. Ele vai votar, então ele tem que analisar, ele tem que se debruçar nessas leis
e dizer se aceita ou não, se vota sim ou se vota não. E justificar por que votou sim e por que votou não. Essa é uma das atribuições principais. A segunda atribuição, que está relacionada intimamente a ela, é fiscalizar. O Executivo mandou uma lei de mudança de transporte coletivo. Ele tem que fiscalizar. Ele votou sim ou ele votou não, independente de votar sim ou não, a lei passou ou não passou, ele tem que fiscalizar. Está indo bem o transporte coletivo? Está indo bem o sistema de saúde do município? Está indo bem o sistema de educação do município? Isso é função do vereador fiscalizar. Isso é a fiscalização do Poder Executivo. Na minha opinião, é a principal função do vereador. Fazer que a máquina pública ande, que ela traga o bem para o munícipe. É essa a função principal. Ele pode fazer lei? Pode, entre aspas. Na verdade, não pode. Explico por quê. Para ele apresentar uma lei, essa lei não pode onerar o município, não pode onerar o caixa do município. Se ele fizer uma lei que vai onerar em 1 centavo o município, ele tem que apresentar da onde sairá esse 1 centavo e tem que justificar o porquê de gastar esse 1 centavo. Então a função do vereador não é construir uma escola, não é o vereador que faz isso. O vereador, ele vai votar para que o Executivo manda para ele para que isso seja feito ou não. Por isso que é o binômio. Votar e fiscalizar é cordão umbilical, é irmão siamês. Tá? O vereador, ele não faz obra nenhuma, em município nenhum. Ele apenas tem que fiscalizar a execução dessa obra e a execução desse serviço. A função primordial, ou as duas funções primordiais, são essas. Se o vereador fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não fez nada. O vereador não faz nada, a não ser indicações. Ele pode indicar, aí sim, mas aí já é uma outra história, não é uma lei. Ele pode pedir um requerimento, pedir explicações, e pode e deve, é a função principal dele. Requerimento sobre qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de construção que venha a ser feito pelo Executivo. Quem executa, isso nos 3 níveis, tá? Quem executa é o Executivo, seja municipal, seja estadual ou seja federal, e quem legisla e quem vota a legislação são os legislativos. Então, o vereador, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não fez absolutamente nada. O vereador tem que votar e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Essas são as 2 funções primeiras e únicas do vereador. Existe a questão das funções diretas e funções indiretas, né? Sim. O Poder Executivo, ele além de executar, ele também legisla, né? Porque quando tem que se elaborar as leis ele e mandar para o Legislativo aprovar, ele não está legislando? Ele está enviando uma lei, que é a função dele, para determinada finalidade. O que o vereador ou a vereadora irá fazer? Ele vai analisar. E dentro da convicção dele, ele vai votar sim ou não. Essa é a função. O Executivo, ele vai mandar a lei, porque na realidade ele vai ter a chancela ou não do Legislativo para a tal finalidade dessa lei. Mais para esclarecer, né, que o Poder Executivo, ele executa e às vezes legisla na sua função indireta, mas isso não acontece com o Poder Legislativo, de legislar e executar. A execução do Poder Legislativo é simples de contratar, a prestação de serviço de segurança, de limpeza do Poder Legislativo, mas ela não vai além. Às vezes a gente vê essa guerra de requerimentos, né? O vereador construiu a praça tal, o vereador mandou asfaltar a rua tal. Quem faz praça e quem asfalta rua é o Poder Executivo. Quem constrói o que o Legislativo é o Poder Executivo. O Legislativo, o que ele faz é fazer uma indicação e votar quando apresentado pelo Poder Executivo. Sim. Sobre aquela execução. Sim, com certeza. A execução sempre
do Poder Executivo. Não tem como. Vereador nenhum vai construir absolutamente nada, a não ser que ele pega do bolso dele, né, e vai lá e aí tudo bem, aí é problema dele. Mas o vereador não tem poder nenhum de execução. Nenhum. Está aqui, não tem jeito. Não há nenhuma... Quem está falando isso, me desculpe, mas está mentindo. Ele pode indicar, fazer indicações. Aí tudo bem. Se elas serão aceitas ou não pelo Poder Executivo, aceita, vem como lei, vota, ok. Mas quem executa é só o Poder Executivo. Os nomes já se falam por si. Tá então, certo. Se algum vereador falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não fez. Me desculpe, mas não fez. Estamos aqui com o advogado Dr. Geraldo Faria Rodrigues Júnior, que foi secretário-geral da Câmara Municipal na 16ª legislatura. No próximo bloco, o Dr. Geraldo Faria Rodrigues Júnior vai falar das funções indiretas executadas pelo Poder Legislativo Municipal. Eleições 2020. Estamos com o advogado Dr. Geraldo Faria Rodrigues Júnior, que foi secretário-geral da 16ª legislatura da Câmara Municipal de São Bernardo. Dr. Geraldo, o Poder Legislativo, ele tem uma série de atribuições, a de fazer leis, a de fiscalizar, mas ele também tem que administrar as suas atividades. Sim. Quando da elaboração de sessões solenes, de honrarias e de diversas atividades executivas exercidas pelo Poder Legislativo. Gostaria que o senhor fizesse uma explanação. Sim, bem pertinente. As câmaras legislativas, vou falar das municipais, elas têm independência administrativa em relação à Prefeitura Municipal, ao Poder Executivo. Isso previsto tudo constitucionalmente, tudo é previsão constitucional. Por exemplo, está lá na Constituição, as câmaras municipais, elas têm, o dinheiro é um só, o dinheiro é do poder público, o dinheiro é nosso. Tá? Tem uma verba da arrecadação da cidade, isso, que proporcionalmente que pode ser é destinada ao Poder Legislativo. Ao Poder Legislativo. Se eu não me engano, 2 ponto alguma coisa, 2.1 a 4.1 do orçamento anual. Até. O Poder Executivo dispõe para o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo tem a independência de administrar dentro das regras do regimento interno, que é votado, esse sim, é votado exclusivamente dentro da Câmara. Esse não entra o poder Executivo. Esse é feito pelos próprios vereadores. Para quê? Para administrar a Câmara. Então ela tem administração independente, observando lei orgânica do município, Constituição estadual, Constituição federal principalmente, e faz o seu regimento interno para administrar o dia a dia da Câmara Municipal, que é basicamente igual ao dia do Poder Executivo, mas é totalmente independente e presta conta disso também para o Tribunal de Contas. Bom, para a gente fechar, doutor, a atividade do parlamentar vereador, ela está atrelada a 3 leis, que é a Constituição Federal, a Constituição Municipal e a Lei Orgânica do município. Toda a atividade legislativa desenvolvida pelo vereador, ela tem esses 3 tipos de amarração? Sim, Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânicas do município e o regimento interno da Câmara, que vai, dentro da lei, dessas leis, administrar a Câmara Municipal. Basicamente é isso. Bom, gente, como vocês sabem, o Congresso Nacional fez uma alteração na Constituição brasileira,
que estabelece que as eleições devem acontecer no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro. Em função da pandemia do Covid-19, passou agora para os dias de novembro. 15 de novembro o primeiro turno e 29 de novembro o segundo turno. Excepcionalmente essas eleições. Excepcionalmente. Caso excepcional. É só essa eleição. Em função da pandemia. Por enquanto. Então agora em 2020, em função da pandemia, teve alteração constitucional. Você fique atento, escolha os seus candidatos, verifique qual é o grau de conhecimento do seu vereador, daquele que vai merecer o seu voto para te representar na Câmara Municipal. Gostaria de agradecer ao Dr. Geraldo Faria Rodrigues Júnior, que veio aqui para nos ajudar a esclarecer a todos e fazer também com que você, eleitor, e você, candidato, pegue lá a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do município e conheça lá as atribuições do Poder Legislativo Municipal. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade e vote consciente, e vote mesmo. É isso. Eleições 2020, aqui na The Blue World On TV, o mundo azul na TV.